Olá, Rio Avistas, Rio Avíssimos, mais uma vez. Hoje estamos cá no fim do jogo. E eu, Tiago Sem Casas, Daniel Silva e o Sérgio Oliveira. Eh, Ainda não foi desta que conseguimos 3 pontos. Já agora, antes de começar, peço imensa desculpa, já ia aqui a meio do discurso, mas pedir-vos só que, por favor, subscrevam os meus canais, subscrevam as páginas de Instagram e Facebook, o canal de YouTube, referia-me. E se ainda não seguem os canais Blog Rio Avistas, Reis do Ave e o Onda Verde, aproveitem, vão lá ao Facebook, deem um check e, e integrem os grupos e as páginas. Muito bem, como eu estava a dizer, ainda não foi desta que conseguimos 3 pontos, vamos na quinta derrota consecutiva. Temos algumas coisas para falar, temos não só o jogo que foi, quanto a mim, correu-nos mal, podíamos ter corrido melhor. Comentava aqui com o Daniel que, pelas oportunidades criadas, se calhar merecíamos a vitória. O Daniel já vos vai dar a perspectiva dele. E foi muito isso. Tivemos muita bola, tivemos um total de 18 remates, 6 na baliza. Tivemos um valor estatístico que é o gols esperados de 1,24 contra 0,45 do Moreirense. Contudo, não fomos capazes de, de chegar aos 3 pontos. Marcamos um gol, já não marcávamos um gol há cerca de um mês. Uh, eu senti esse gol, senti muito esse gol do ponto de vista pessoal, mas foi insuficiente. Vimos uma ambição diferente por parte da equipa do Rio Ave, contudo, ainda não foi suficiente para levar-nos à vitória de que nós tantas saudades temos. Daniel, soube-te bem festejar um golo? Boa noite a toda a gente. Ahm, não me soube bem porque o resultado final foi exato, valeu tanto como o da semana passada e dos últimos quatro jogos. Ahm, é verdade que hoje vimos um Rio Ave um bocadinho diferente daquilo que temos visto, principalmente nos últimos jogos. Um Rio Ave mais aguerrido, com outra vontade, com outra intensidade. Nem sempre ou melhor, alguns jogadores nem sempre muito claros e muito objetivos, mas vimos uma atitude diferente. Isso sim, agradou-me. Mas se me perguntares se eu preferia o Rio Ave da semana passada, mas que saísse aqui com os 3 pontos, eu se calhar preferia esse Rio Ave. Uh, este, este resultado, este jogo. Noutro momento da temporada, talvez eu visse com um olhar um bocadinho mais positivo do que vejo hoje, porque eu não sei até que ponto é que este resultado final vai fazer com que haja mais pressão para a nossa equipa, do que a chama que nós precisamos. Ou seja, vimos coisas diferentes, coisas mais positivas do que vimos nos últimos dois jogos, nos últimos jogos. Mas a verdade é que as jornadas vão passando e a pressão vai aumentando. Isto faz-me lembrar um bocadinho. Eu, sinceramente, eu continuo a achar que não vamos descer de divisão, mas na época que descemos, a última época que descemos, havia sempre aquele discurso e aquela falsa tranquilidade. Isto mais tarde ou mais cedo irá-se resolver e há de se endireitar. A verdade é que eu estou a sentir um bocadinho isso. E hoje acho que o resultado é injusto. Não concordo da tua opinião que tenha sido uma exibição ao ponto de merecermos a vitória de uma forma que não seja contestada. Um, mas acho que fizemos o suficiente, pelo menos, para ter o empate. A nível de grandes oportunidades, a verdade é que eu não me lembro do Rio Ave ter duas ou três grandes oportunidades. E há remates à baliza, mas são remates frouxos, ou que não causaram assim muito perigo. Eu lembro-me do remate do Bruçai, que nem foi muito forte, muito perigoso, mas obrigou uma defesa do guarda-redes. E depois, se calhar, lembro-me também de um ou outro lance, se calhar nem foi finalizado. Houve domínio de jogo, houve mais garra. Acho sinceramente que hoje mostrou-se, há um jogador que se mostrou ao jogo e que acho que é uma grande mais-valia, que é o Bezerra. Durou pouco.
não sei, revoltado do estado dos Arcos porque vi uma equipa que queria mais, mas no final não acho que fomos dominantes ao ponto de merecer categoricamente uma vitória, e no final o resultado foi o mesmo, que foi 0 pontos. Pois, como dizia a semana passada, eh, a loja pode ter muita gente, mas chega ao final do dia e não tem dinheiro na caixa, não interessa o montante de pessoas que lá passa. Sérgio, foste ver o jogo? Eu sei que foste, eu vi-te lá. Viste? Não te vi. Epá, estava a gostar do jogo, estava a gostar até ao gol do Moreirense, estava a gostar da nossa atitude, pá, da nossa entrega, e mas há ali uma falha nossa, meu. Ainda por cima, um dos melhores, que é da Brosai, que deixa um jogador ali isolado e marca um gol em arco. E a partir daí o Moreirense mostrou que vinha para ganhar, mas assim que se pusesse a ganhar, pá, ia praticar um antijogo. E não só praticou um antijogo, como teve a benevolência do árbitro. Isso foi um bocado mau. Acho que esta vantagem, pá, porque o que assistimos, há ali jogadas que ele cortou quando nós podemos seguir e nem sequer dá um amarelo aos jogadores deles. Pá. Acho que ficaram muitos amarelos no bolso. Ele deu 3 amarelos ao Moreirense. Acho que eles fizeram 18 ou 20 umas faltas, não sei, já não tenho recordado. E, mas há situações que era mesmo para mostrar uma ou duas vezes o amarelo ao mesmo jogador. E o golo deles afeta-nos um bocado, nós, e demorámos um bocado a reagir. Por acaso tomei nota que, a partir do momento que o pessoal, aos 69 minutos, que é claro que tenho o hábito de cantar o nosso hino, não é? Eles a esperar ali uns segundos para poupar o guarda-redes deles, estava a marcar um pontapé de livre, e foi a partir mais ou menos daí que a equipa começou a crescer outra vez e chegámos ao gol. Já marcámos há 5 jogos, 300 e muitos minutos, quase 380 ou 390 minutos sem marcar um gol. Sou bem, né? Como vocês estavam a dizer, sou bem fechar o gol e estava à espera de uma. Na segunda parte dessemos a volta ao jogo. A segunda parte também não foi assim tão má quanto costuma ser. Mas pronto, como já disseste, tivemos a 60% de posse de bola contra 40%, tivemos mais oportunidades de gol e remates, mais faltas, mais cantos, mais isso tudo. Só que parece que também há ali uma perda de bola nossa e que dá o segundo gol ao Moreirense. E a partir daí eles voltaram a praticar o antijogo. Curiosamente, quando nós empatámos o jogo, o Moreirense começou a correr outra vez, começou a querer disputar os 3 pontos. A segunda vez que eles põem-se a ganhar, pá, voltam outra vez ao antijogo e mesmo com a ajuda, não é com a ajuda, mas com a conivência do Arte, pá, não queria dizer ajuda, e até o guarda-redes deles chega ao fim sem ser demonstrado ou avisado pelo menos pelo Arte uma única vez. É uma situação, pá, um bocado má. Foi frustrante porque acho que a equipa entregou-se bem e acho que apresentou um novo modelo tático e acho que houve querer de pontuar ou de vencer, só que pronto, nas situações que vimos em desvantagem no resultado, não conseguimos ter a cabeça fria, se calhar, para contrariar aquele antijogo da equipa do Moreirense. Passo. É assim, eu acho que nós fomos de facto azarados. O Moreirense foi muito eficaz. Eu estava aqui até a rever agora os golos do Moreirense, porque o segundo golo até nem tinha muito bem na memória. Mas até falando um bocadinho do jogo em si, ou do jogo ou dos jogadores, individualizando agora um bocado. Eu concordo com o Daniel, o Bezerra foi o jogador em destaque, principalmente na primeira parte. Uh, Acho que temos ali alguém com qualidade técnica que pode muito bem seguir os passos do André Luiz. Espero que não siga os passos da caminhada toda até ao fim, ou pelo menos tão rápido. Mas também acho que é de destacar o golo do Jalen, que chega, marca um golo e faz-nos falta golos. Também destacar o Jalen pela positiva.
O Netoy também me parece que teve num dia bom, com um ou outro erro, mas pareceu-me sempre muito em jogo, muito batalhador. Eh, já agora o Tampa, se ele não dá as garantias que o Clayton dava a nível ofensivo, parece-me que é um jogador mais trabalhador que o Clayton, no sentido de andar ali mais vezes a pressionar os defesas, os guarda-redes, e até por vezes quase conseguimos criar situações de perigo através dessa pressão. Pelo lado negativo, onde tu vês um erro, por exemplo, no primeiro gol do Bruçai, eu vejo mais um erro do. E eu até gosto muito do Nikic, do Tamás. Eu acho que ele, se eu não me engano, em ambos os golos, ele falha a pressão aos jogadores do Moreirense que rematam. E eu acho que é ele que está ali atrás deles, que dá de facto espaço, ou que abre, ou o facto de ele não estar bem posicionado, acho que é o que abre espaço para que haja para que os remates existam. O primeiro gol do Moreirense é de tirar o chapéu, é um gol de outro mundo. No entanto, o jogador do Moreirense, certamente, com alguém pela frente ou pelo lado a fazer-lhe pressão, não iria rematar com aquela facilidade e à vontade. Uh, Acho que o guarda-redes não tem grande- grandes hipóteses de defender a bola no gol. Uh, da parte do Sotiris, epá, ele mudou o sistema tático. Eu não sei. Pronto, há que dar mérito. Agora, ele também teve uma semana complicadíssima, acredito eu. Eu não sei de onde é que veio esta ambição toda para os jogadores. Não sei se envolveram em torno do treinador, gostam muito dele e decidiram dar a vida por ele este jogo. Mas ele, depois de estar, não sei se morto ou não, mas decidiu mudar, alterar o sistema de jogo da equipa e acho que deu frutos. A equipa jogou melhor. Daria até uma nota, não digo razoavelmente positiva, sei lá, um 10 para o Sotiris, só pela, não diria audácia, mas mudou o sistema de jogo e isso notou-se. Tivemos um Rio Ave com mais bola e a criar mais. Daniel, Pronto, analisando agora um bocadinho mais ao fundo o jogo, eu por acaso não tenho uma opinião tenho um bocadinho uma opinião diferente de ti. Ele mudou o sistema de jogo porque ele sentiu que tinha que fazer alguma coisa diferente e já o devia ter feito há muito mais tempo. Mas se nós formos a analisar o sistema de jogo, podemos concordar com ele, mas eu não consigo perceber como é que nós não temos um médio de construção e sentiu-se muito com o Nikic totalmente sintonizado com a equipa, falhava passes, optava por opções estranhas durante o jogo e depois o Notoy que não é por muito que se esforce, não é uma pessoa que vai construir jogo, mas é uma pessoa que apenas destrói jogo. Portanto, sentiu-se falta um médio que pudesse de alguma forma construir, oferecer à equipa que a construção em posse e não em saída rápida que existisse esse médio e o Saltiris, apesar de fazer essas alterações no 11, não trouxe não resolveu essa necessidade da equipa. Para além do mais, eu também não posso concordar com um treinador que, sabendo que este jogo era importantíssimo para ganhar, ou pelo menos empatar para que tivéssemos uma margem de 4 pontos e que na próxima jornada, na eventualidade de perder com o Porto, não surja a possibilidade de sermos para lugares de descida, porque o Santa Clara vai jogar com o Alverca e em caso de vitória do Santa Clara podemos ir passar para a mesma para essa posição. Olhamos para o banco e não temos uma única opção de ataque. Nós não temos um extremo, nós não podemos considerar o Papa Canelos e um All-in um substituto nem do Bezerra, nem do Beleza, não é? São jogadores completamente diferentes e não temos um avançado. Tanto que o nosso avançado, ajudem-me, como é que ele se chama? Qualquer coisa Tumble. Monteiro. O Tumble Monteiro, aos 84 minutos estava amarrado à coxa, já cansado, e apesar de termos substituições para fazer, não entrou ninguém. E nos minutos finais,
quando tu vês só tiras a pedir para se jogar direto para a área, quem é que ele recorreu e meteu o João Graça. Ou seja, nós não tínhamos poder de ataque. E um treinador que leva, não podemos pensar só no sistema tático, temos que pensar nos jogadores que lá estão dentro e também para o banco, aquilo que ele é que escolheu, e ele é que deixou, digo eu, o Zoabi e o Gual de fora. Caso eles tenham lesionado e nós não saibamos, há um miúdo no sub-23 que tem marcado muitos golos nos últimos 5 jogos, acho que tem 5 golos. Eh, Havia essa necessidade e o treinador optou por mais uma vez levar jogadores vacas sagradas como o Iavas, levou dois centrais, o Petrasso e o Abi no banco. E acho que ele teve mal nessa parte. Agora, a alteração do modelo tático é uma evolução, sim. Mas eu acho que sinceramente não lhe restava muito mais a fazer perante o que é que tem sido a qualidade do jogo do Rio Ave e os resultados que isso tem trazido. Ahm, Deixem-me, já que estamos a falar um bocadinho, já falaste um bocadinho na classificação, eu vou ter que dar uma nota negativa à equipa, porque é uma derrota, ok, num jogo super importante, portanto vou dar um 9, aquela negativa, porque eu acho que fizemos o suficiente para empatar, como disse. Destacar o melhor jogador, o Bezerra, e o pior jogador, o Nikica. Foi um jogo muito, muito, muito mal do Nikica. E para só Tiris, pronto, vou dar uma nota negativa porque saímos derrotados no jogo. Não houve esta capacidade de ver que a equipa estava a pedir um médico, organizasse o jogo, possivelmente a entrada do João Graça um bocadinho mais cedo e ter um recurso no banco para meter ao ataque. E pronto, basicamente é isso. Eu, pronto, a nota eu ia falar a seguir, mas já que falaste, eu à equipa daria. Pá, não dou nota positiva porque é uma negativa, mas dou um 9. Já agora, Sérgio, quais são. Como é, já agora, eu estava a ver depois num site as estatísticas do jogo e vi que o Mancha foi até dos piores jogadores em campo. Engraçado que eu não. Assim como o Enio, pronto, sofreu 2 golos o Enio. Mas eu não vi o Mancha fazer uma exibição assim tão má. Gosto do rapaz. Sérgio? Bem, curiosamente também vi o Enio com uma má classificação e achei estranho. Aos 2 golos. Mais com os gols que ele sofreu, sofreu os 2 gols. Mas uma coisa curiosa é que ele, já te falei disso no último jogo, pá, parece-me bom de pés e acho que ele consegue colocar a bola nos colegas sem mandar a bola para fora. Acho que tive as percentagens, já teve uma percentagem pá, de 80 e tal por cento de acerto. Só naquelas bolas mais para o meio campo adversário que ele tenha aquela média lhe baixa um bocado. Acho que em 4 terá citado uma, por exemplo. Acho que, mas acho que os outros há jogadores que devem olhar para ele porque há médios e não só pá, que falham bolas incrível. Pá, há muitos passos errados e um dos melhores a fazer passos é o guarda-redes. Pá, isso não acho que não pode muito agora na sua boa. Não sei se reparaste, e vocês repararam, aliás, nos últimos minutos o Enes estava quase no meio do campo adversário, parecia já um jogador de guarda avançado de futsal. Não sei se repararam nisso. Tentar colocar as bolas mais na frente e colocar bem, pá, e fazer uso do seu jogo de pés. Eh, o Daniel falou em um aspecto do Bezerra. Então, foi o Bezerra, não, foi o Tamo que estava a queixar-se, né, das coxas e o treinador ainda tinha uma dupla de substituição para fazer. E ele só fez um jogador entrar, foi o Graça aos 79 minutos. Ou seja, ele só usou 4 suplentes destas paragens que fez para substituir, só usou 4. Mais uma vez, na primeira vez que ele faz isso, mas isso é muito mau, passa uma imagem, não, uma mensagem Oh, negativa para os restantes jogadores oh, que estão no banco. ó César, Isso é ó péssimo. César, deixa-me interromper, mas quais são as opções que ele tinha mais para meter no banco? O Abi, o Chamorro, o Liabas, o Petraço e o João Tomé. Ou seja, tudo opções defensivas. Portanto, eu sinceramente, depois das escolhas que ele fez para ir para o banco, não havia muito mais para ele fazer. Já o João Tomé, Então, podia fazer o e, seguinte, podia pegar um central e meter lá à frente, por exemplo, jogar a ponta da lança.
Opa, eu acho que não ele fez é? isso ele fez isso ao tirar o lateral esquerdo para meter um médio. O João Tomé, aos 89 minutos, foi o que foi, É, mas pronto. exato. Tirou ao Agora, mar, não é? tu olhas para o banco para fazer a quarta, mas é para fazer uma coisa dessas que estás a dizer, era meter um central lá à frente, pá, mas ia meter um central e ia tirar quem? Ia tirar outro central para meter lá à frente. Até Pronto. se separaste, pá, neste jogo, o Brabec esteve muito ativo pá, nos cantos a nosso favor e no nosso ataque. Pá, só que também ele tem aquele jogo menos bom dele, aquele jogo de cabeça, seja a defender ou a atacar. Pá. Acho que até lá na primeira parte, pá, ele dá uma tolada num canto, O, manda a bola o, para o, cima. o Bezerra, o Bezerra traz-nos algo que nós não tínhamos até então, que é um marcador de bolas paradas, parece-me que é exímio. Ele só vi, pronto, vi pouco, não é? Ele ainda jogou pouco, mas hoje, por exemplo, todas as bolas que bateu, se não me engano, se não foram todas elas foram muito bem batidas. Até não percebi porque é que nos minutos finais ele deixou de o fazer para, Exato. para, para fazer o E bolinho, mas exato. possivelmente se calhar é Até porque foi o estava Coleman a cansado. bater uma bola, exato. Foi o Coleman. Sim, Se sim. calhar estava cansado, se calhar não tinha Sim, condições, pá, exato. Se sim. calhar. Uh, por exemplo, eu estava a falar das substituições, pá, e das nossas ações ofensivas. Ele estar a postar os centrais lá em cima para tentar ter a vantagem. Pá, mas não é fácil ter a vantagem quando alguém tem um bocado de deficiências no seu jogo aéreo, que é o caso do Barabés. Do break. E pá, pronto. Mas, pá, os jogadores que tiveram pior, meu, vocês já falaram. E eu queria acrescentar um que é o Papa Canelos que entrou, pá, e acho que foi um bocado de desgraça o seu jogo. E olha, há um canto que o Bezerra para marcar e o Babec está-lhe a pedir, ou desculpa lá, o Bezerra está-lhe, o Papa Canelos está-lhe a pedir a bola, depois faz um cruzamento pá, disparatado lá para, não sei, para a senhora assistente que estava do outro lado, pá, não sei, quando, já foi perto do final. Pá, quer dizer, se só faz quatro substituições e não tem mais ninguém no banco, tu dizes, estou podia ir aos sub-23 buscar um jogador, pá, e há jogadores que já jogaram. O Fernando, acho que já jogou na equipa principal, já fez alguns jogos, podia estar lá a jogar, por exemplo. Nestes jogos que é preciso ganhar, também deixa dois avançados na bancada, pá, também não faz lá muito sentido. E nisto, acho que só tens merece uma nota negativa. Se tu é que avaliar a equipa, para a entrega, não jogaram, um bocadinho falhado, pá, também dava o 9, que dá para ir oral. Não é? E dá para ir oral e se calhar dá também um bocado de esperanças para os próximos jogos. Muito bem. Terminaste, Sérgio? Sim, sim. Eu concordo contigo relativamente ao guarda-redes, até diria mais. Acho que ele, não estou a dizer que ele é melhor que o Mista, mas acho que ele a sair dos postos e a jogar com os pés é melhor que o Mista. Ia-te fazer a mesma pergunta, ou algo semelhante ao que o Daniel fez, que é, se tu fosses o treinador, depois de fazer entrar o Raya Guilherme, quem é que tu colocarias para dentro de campo? Uma pergunta retórica, mas o facto é que não havia lá muita gente para tu colocar. Já agora, o Raya Guilherme parece-me que vem mesmo para assumir a posição de médio defensivo. Achava que ele ia jogar um bocadinho mais adiantado, mas não, acho que ele vai jogar mesmo a médio defensivo. E nota-se que, é assim, ele não jogou muito, mas tem uma qualidade de toque na bola diferente tanto do Ntoy como do Nikita. Muito bem. Está fechado a análise ao jogo. Vamos agora para algo que, bem, devemos todos falar do mesmo, né? Que é o tema negativo e positivo da semana. Muito bem, começando pelo positivo. Uh, a equipa de futsal venceu, não é? Julgo que a equipa de futsal tenha Os vencido. penaltis, exato. Uh, acho que é o mais positivo que temos para tirar desta semana. E os sub-23 também venceram, não foi? Muito bem. Sim, 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 venceram. Depois, do ponto de vista do negativo, que é algo que todos tenhamos certamente alguma coisa a dizer, hum, vai para Sotiris e a sua imprensa da semana. Foi uma semana inteira a falar de Sotiris e a associar também outros treinadores ao clube, ao Assad. Parece que houveram rejeições.
ninguém quer treinar o Rio Ave e certa, já o disse antes, não sei se foi feito, se das trevas se fizeram forças, não sei até que ponto só Tiris tem capacidade para continuar, mas ele parece-me tranquilo. É assim, ele também, uma coisa é certa, já tirou a pressão toda do capote, porque a partir do momento que ele já esteve do lado de fora, só continua lá. Se ele continua lá, já não é muito bem a responsabilidade dele. É mesmo porque não temos mais ninguém. Isto diz muito da situação de instabilidade que o clube vive. Uh, o clube e também o seu dono, não é? Porque não nos podemos afastar da ideia de que o Sr. Marinakis é dono também do Nottingham Forest, principalmente, de onde já despediu, julgo que vai no quarto treinador esta época, né? Uh, são tudo assim, a posição na tabela classificativa não é favorável. O jogo que foi visto a semana passada diante do Braga demonstrou uma equipa completamente destruída, sem alma, uma situação de difícil gestão para quem chegar. Aliado ao facto de termos um dono que é muito impulsivo e que do nada toma decisões a quente, eu acho que tudo isto faz um bolo muito negativo para qualquer pessoa que pense em vir para cá treinar, porque está sujeito a de um momento para o outro ver-se numa situação super complicada. Uh, a realidade é que também dá para perceber que os mídias estão sempre à espera que o senhor Marinakis e o seu grupo façam alguma coisa para expor a situação. E ele vende, a verdade é que ele vende. Uh, e é isso. Eu sei que o Daniel agora terá um tema negativo que vai bater com o meu, certamente, ou julgo eu. Vais falar um bocadinho disto, acho que podes complementar com muita mais informação. Daniel? Ah, pronto, eu como positivo da semana não vou assinalar a passagem do futsal porque foi uma vitória difícil, mas foi frente a uma equipa da terceira divisão. Os sub-23 também merecem um destaque, mas eu destacava mais os sub-15 que estão a lutar pela manutenção e nos primeiros 3 jogos da série de manutenção conseguiram 3 vitórias, o que é super importante para se manter no primeiro escalão da categoria de sub-15. Portanto, é esse o meu destaque. Como negativo, não podia deixar de ter a este tema. Ah, eu tenho informações e elas são credíveis, sem queremos especificar muito que o senhor foi despedido e que houve contactos na tentativa de assegurar um substituto. Sobre o papel do senhor, pronto, cada um tem a sua personalidade. Eu, se acontecesse-me isto, eu fazia as malas e ia-me embora, não ia estar a fazer o frete num sítio em que não sou desejado, em que me metem na rua e depois, como não encontram um substituto, dizem afinal fica mais um bocadinho. Eu, como negativo desta semana, eu gostaria de destacar era a postura da nossa direção, nossos administradores, o que lhe quiserem chamados, o que lhe quiserem chamar. Reparem, há um conjunto de imprensa, toda ela, noticia, verdade ou não, vamos partir na possibilidade que podia ser, que podia não ser verdade e que ele podia não ter sido sequer abordado para ser despedido. Há um conjunto de mídia, de forma generalizada, que noticia a saída do treinador durante vários dias e os nossos administradores, neste caso a Presidente da nossa SAD e o Presidente do clube também, a Alexandrina Cruz, o clube foi capaz de emitir um comunicado a dizer que eram notícias sem qualquer tipo de fundamento. Ou seja, deixou-se grelhar o treinador em um memorando, e até ao dia de hoje não tivemos qualquer tipo de qualquer tipo de tomada pública da nossa SAD, ao ponto do nosso treinador ir hoje à flash, à conferência de imprensa, e o que se mais destaca nos jornais é declarações de Sotiris, portanto, do que foi-lhe perguntado e que foi isto, digamos, o centro das conferências e da flash. Estou aqui para ficar, não perco energias com especulação. Já estive em situações semelhantes, mas o meu foco está realmente no interesse, no que realmente interessa, o meu trabalho.
a crítica faz parte, especialmente em momentos difíceis, seja dos adeptos, da imprensa ou empresários que querem colocar ativos. Portanto, ele aqui até deixa aqui uma possível bicada, mais uma, a dizer que esta situação surge toda porque eles têm interessado em colocar aqui pessoas. Depois na conferência diz: tenho 100% de certeza que sou o homem certo para tirar o Rio Ave desta situação. Isso é garantido. Estou muito focado no meu trabalho e no que posso fazer para desenvolver e melhorar a equipa. Portanto, a conferência e a flash foi à volta deste tema. E se realmente ele não teve para sair, o clube tinha que vir a público e dizer estas notícias são infundadas. Porque, no fundo, tu deixas de um treinador que não tem qualquer tipo de maior apreço, mas é ele que me representa neste momento. Eu, como administrador do grupo, devia vir a público, a terreiro, e dizer isto é infundado. Este é o homem certo para o meu projeto, nós temos toda a confiança nele. Mas não, deixam o grelhar enlumbrando e ele é que leva com estas questões todas. Por último, tu falaste aqui no Nottingham que já vai no quarto treinador da temporada, e isso é uma coisa que me está a preocupar, que é que eu acho que somos simplesmente a base da cadeia alimentar. Somos manifestamente o terceiro clube do grupo. A tolerância e a condescendência que estamos a ter perante o Rio Ave é muito maior do que noutros clubes. Por exemplo, o Nottingham está a 3 pontos da linha d'água, tal como o Rio Ave está, e neste momento vai no quarto treinador. Ah, o Rio Ave parece que mantém-se tudo igual e ao início da temporada. O próprio Olympiacos, que está a 2 pontos da liderança, fala-se na troca de treinadores. E o foco está muito virado para estas duas equipas, o que me faz temer que o Rio Ave esteja mesmo nas últimas preocupações do grupo. E não sei onde é que isto possa terminar, porque para a semana vamos ao Dragão, não será todo descabido que o Rio Ave possa ser mais uma vez derrotado. Eu espero que não, espero que vamos ao Dragão ganhar e com goleada. Mas isto pode se tornar numa espiral e o nível de exigência está tão baixo que tenho receio que quando se acorde seja tarde demais. Fechaste? Fechei. Sérgio, o positivo e o negativo da semana. O positivo vou dar ao futsal, porque depois já ter derrotado a equipa da terceira divisão nos penaltis, mas estar no grupo dos melhores, está a dar mais um passo na Taça Portugal. Parece que as nossas equipas, tirando a equipa cena de futebol, estão-se a dar bem nas taças. Deram as femininas, também tiveram uma boa carreira nas taças, e também o futsal, também teve na Taça da Liga. E temos agora a equipa Sub-23, que está no grupo 2, a lutar por 2 vagas para a taça do Sub-23. Também está-se a dar bem. E depois também, como o Daniel disse, também temos os iniciados, também estão no grupo de manutenção, também estão-se a dar bem, estão com 3 vitórias. Mas o destaque maior para mim vai mesmo para o futsal, que está na competição maior. O negativo é esta imprensa, não queria dizer negativa, mas a imprensa que já desde o nosso jogo em Alvalade, que já dá certo, estava a dar certo o André Luiz no Benfica, e até no Seixal, e não vimos nenhum desmentido da nossa parte, nem a querer processar os jornalistas por estarem a levantar falsos testemunhos, não é? Se um jogador que está em estágio vai para o centro de treinos da equipa adversária, isso é grave. Mas acho que isso não aconteceu, foi alguém que lançou isso. E o negativo desta semana é isso, é a imprensa que viram-nos por vários motivos nossos, não é? Da nossa cidade, virou para nós, acho que somos o alvo preferido. Uma coisa somos nós blogs, gostávamos que está negativo do clube, porque nós gostávamos do clube e queríamos que tudo corra bem, e tentamos mostrar o que está bom e o que está mal. E principalmente o que está mal, porque, como quem diz, ninguém está aqui a dormir. Aliás, nem todos estão a dormir. No caso da empresa, não sei quem é que ganha com isto. Vocês falaram do Nottingham também. Há uma coisa. Se nós, ficando nós na primeira divisão e o Nottingham descer,
para o ano não sei como é que vai ser. Vai ser no grupo, no grupo do Marinacos vai ser, vai ser mau e nós acho que vamos para apanhar por tabela, se não esta época, mas na próxima. Se descemos, não tem também descer, mas vai ser mesmo mau. Porque não somos a prioridade deles, nem somos a segunda prioridade. Acho que a primeira prioridade do Marinacos são os milhões da Premier League. E depois tem o seu Olympiacos, que também as coisas não estão mal. Aliás, teve aí uma imagem do Marinacos teve supostamente teve uma reunião com os jogadores e ele levava numa mão uma cenoura e na outra levava um bastão ou um pau. E isto é um bocado reflexo do seu temperamento, não é? Quando quer que as coisas corram bem, dá prémios aos jogadores, que é a cenoura, quando corre mal, pá, é chicotada, seja treinadores, seja jogadores, vai tudo aí. E por isso espero mesmo que o Nottingham fique na Premier League, porque isso vai se refletir depois em nós. Não tanto no Olympiacos, mas principalmente em nós, porque se eles deixem, pá, acho que vai se cortar muita coisa, vai se apertar mais a torneira. E é tudo o que dizer. Muito bem. Malta, para o tema extra, temos apenas menos de 3 minutos já, por isso resumir o máximo possível. Hum, E eu, para o tema extra, gostava já agora pegar no que tu disseste, já reparaste que ao minuto 39 o pessoal canta o hino. Se o resto dos rugbyistas que me tiver a ouvir puder começar a fazê-lo também, acho que era um momento interessante para adicionarmos ao espetáculo. E eu peço desculpa hoje, demonstrei imagens de contestação nos últimos 2 jogos e hoje não depositei imagem nenhuma da entrega ou da união entre adeptos e equipa no final do jogo, culpa minha. Para fechar, o João Paulo Menezes costuma ser convidado aqui, teve num podcast do Trilos esta semana, onde ficou bem visível a insatisfação de adeptos de ambos os 3 clubes pelo modo como o Marinakis gera este grupo. Se puderem, passem por lá e espreitem. Daniel, Rapidamente, duas coisas. Uma tem a ver com a comunicação do clube. Quem vê as conferências do nosso treinador Sotiris e aquilo que o clube publica, há quase uma censura. Ou seja, basta. Enquanto o Sérgio falava, eu estava a ver a conferência de imprensa de hoje. Tudo o que é sobre a estabilidade que se vive no clube é cortado, todas as questões, e não são publicadas pelo clube. E eu tenho falta de quando isso não acontecia, ou seja, se publicava a conferência de imprensa de uma forma generalizada. Eh, quer a conferência antes do jogo, quer esta conferência, há perguntas que são questionadas, são feitas ao Sotiris sobre a sua permanência ou não, e não são publicadas pelo clube, o que me deixa triste. E a outra tem a ver com o facto de eu este fim de semana estive com dois pais que têm os miúdos nos escalões do Rio Ave Futebol Clube, não ou seja, de sub-15 para baixo, e eles partilharam que as equipas do clube neste momento perderam a regalia de ver os equipamentos dos seus filhos lavados na academia. Era algo que era feito há algum tempo pelo clube e pela SAD. Desde o início do ano, que a SAD deu indicação para que os pais, os meus, levassem os equipamentos de treino e os equipamentos de jogo para casa para serem lavados. Eu acho que isto aqui é de uma mesquinhez tão grande que demonstra muito bem a consideração que a SAD tem pelo nosso clube neste momento. muito bem. Tema extra. Obrigado, Daniel. Sérgio, o que é que nos trazes? Opa, o meu tema é um post que o João Paulo Menezes escreveu no Reis do Ave sobre a SAD, sobre a composição dos elementos da SAD, em que ele questiona se a Alexandrina não é presidente executiva, administradora executiva, como vem escrito, como está definido no site, ou se é apenas presidente do Conselho de Administração, como está na página do Ministério da Justiça. Aliás, na última Assembleia, eu te questionei porque é que, a passar tanto tempo, ainda não estava definido, não estava certo isso nas páginas do Ministério da Justiça. Mas o que me traz aqui não é isso, é sobre o Henrique Maia. O Henrique Maia apresentou uma carta de missão, entregou em mãos ao Presidente da Assembleia, na Assembleia Ordinária de junho,
foi no dia 29 de junho, e essa carta depois foi lida numa Assembleia Geral Extraordinária, em que ele renunciava, foi lida pela primeira vez que ele renunciava ao cargo de presidente adjunto e deixava a consideração dos sócios se deveria ou não continuar como vogal não executivo da SAD. A questão aqui é que, consultando as publicações do Ministério da Justiça, diz que o José Henrique Azevedo Maia renunciou ao cargo no dia 29 de junho. E ele se renunciou, não foi nesse dia, porque nesse dia ele apresentou a demissão como presidente adjunto e não como membro do Conselho Geral, eleito pelos sócios. E pá, é um bocado estranho estar essa renúncia com esta data. Não sei como é que eles. O que é que aconteceu para ser aquilo ali? Aliás, na última Assembleia, eu até questionei o Presidente da Assembleia por não ter mencionado, tinha sido aprovada uma minuta da Assembleia de Julho. Ele disse que não havia memória disso, mas ele disse que sim. E já entraram, alguns sócios já falaram comigo, disseram que de facto não foi lida, não foi aprovada nenhuma minuta. Se calhar por não ter sido aprovada, porque isto atrasou muito. Recordo que a Assembleia foi em julho. Depois em outubro tivemos a Assembleia Ordinária e não havia decisões. Pá, isso só lançou agora. E consultando esse post, ficámos a saber também que o Boas renunciou ao cargo, não foi demitido, renunciou ao cargo no dia 19 de agosto de 2025. Alexandrina Cruz renunciou como vogal do Grupo B no dia 18 de setembro e foi nomeada presidente do Conselho de Administração. Deixa ver, nessa data, exato. Foi nomeada presidente do Conselho de Administração nessa data. O tema extra é este. A data de renúncia do Henrique Maia, pá, não bate certo com a carta que foi lida, nem com tudo o que passou depois. Aqui há alguma coisa que não bate certo. E se me permites, ou seja, se me permites acrescentar Vamos acrescentar, outra parte da Alexandrina, no fundo, para que as pessoas percebam, existe uma entidade que é a entidade que no fundo é a entidade mãe, é aquela que define exatamente como as coisas são, que é o Ministério da Justiça, certo, Sérgio? E o que o Ministério da Justiça está a dizer é que a Alexandrina Cruz é uma coisa e que no site do Rio Ave está outra. Para todos os efeitos, o que é válido é o que o Ministério da Justiça diz, o que foi submetido no Ministério da Justiça, que diz que ela não tem assim o poder que é revelado no site do Rio Ave. Isso é o mesmo o equivalente que para a entidade que eu trabalho. Eu sou um mero trabalhador com uma função básica e no meu LinkedIn eu dizer que sou o CEO da entidade patronal. Ou seja, eu sou livre de escrever o que quero nas minhas páginas, nas páginas que giro e que tenho possibilidade de escrever lá o que quero, mas o que é válido é aquilo que o vínculo laboral que eu tenho na entidade patronal e o que é que o meu contrato diz. Neste caso, o que é válido é o que o Ministério da Justiça disponibiliza e diz e notifica da alteração que foi feita, em que diz que ela é uma coisa bastante diferente do que diz que é no site do Rio Ave. Certo, Sérgio? Exato. Exato. Porque no site do Rio Ave diz que é administradora executiva e no site da Ministério da Justiça é como presidente do Conselho de Administração. Exato. Ela é presidente da SAD, isso é. Mas as funções que ela tem são, digamos que é uma espécie de chairman ou chairwoman, como quiser. É uma coisa completamente diferente para que as pessoas percebam. Uma realmente tem poder de decisão, a outra como é que eu digo isto sem querer ferir nada, mas é no É a rainha de fundo Inglaterra. no fundo é exatamente, ou seja, é uma para as capas de revista serve, mas não passa disso. A primeira dama do Rio Ave. Sim. Não é a primeira dama. A primeira dama é o cônjuge, ela não é o cônjuge de ninguém, ela é mesmo a pessoa. Sim, ela não é, ela é uma espécie ela não é cônjuge de da ninguém. Assembleia da SAD. Sim. Exato. E agora ficámos a saber, por exemplo, coisas interessantes, por exemplo, ficámos a saber que a Alexandrina Cruz é presidente do Conselho de Administração, pá. Existe uma vogal
que é a Lina, que é a Evangelia Solocu, que é administradora executiva. Com poderes Existe o executivos, Luís Pedro Macirinha, que é vogal, mas não tem cargo. Não tem, o Macirinha não tem poderes. A Lina tem. A Ana Maria Raboano não tem, não tem função, mas é administradora executiva. tem poder. Depois temos agora o Luís Filipe Oliveira, que é vogal. Tem poder, exato. O Luís Filipe Oliveira, que é vogal, mas é do grupo B. Aliás, a Alexandria também é do grupo B. Existem dois grupos. É o grupo A e o grupo B. O grupo B, A são elementos decididos pelo grupo Marinakis e o grupo B são os elementos que o Rival Futebol Clube e os seus sócios apontam. Por exemplo, o Henrique Maia foi eleito pelos sócios e agora foi substituído pelo Luís Filipe Oliveira, são do grupo B. A Alexandreira, que foi escolhida pela direção do Rio Ave Futebol Clube, também é do grupo B. E os outros são do grupo A, que têm mais funções executivas, ou seja, decidem coisas e assinam. Eu agora aqui não vejo aqui, deixa-me ver se consigo ver aqui. Desculpa lá. No fundo é como um menor numa escola. Ele está na escola, diz umas Sim, coisas sim, e aparece na foto do livro do caderno lá da sim. turma, mas no final Exato, quem risca é o encarregado de educação e pronto. Os encarregados de exato, educação pronto. são os elegidos pela SAD e não as duas É, pessoas que são pertencentes ao grupo B, que sim. são do Rio Ave Futebol Clube. Aquilo que chama-se a fórmula de obrigar. A fórmula de obrigar é para quem é que assina, quantos é que tem que assinar. Pá. Geralmente os pessoal que decidem coisas assinando são o pessoal do grupo A, que é são o pessoal do Marinakis. Embora as ações deles sejam de categoria B e as nossas ações sejam de categoria A. Pronto. São pequenos pormenores. Pronto, Tiago, passa-te a bola agora. Muito bem. Eu tenho, antes de fechar, tinha só uma pergunta para vocês. Não sei se algum de vocês consegue me elucidar. É do Gaspar, ainda está dentro do grupo? O que tem sido escrito Pá, o que tem sido escrito na sim, sim. imprensa, principalmente da Grécia e também na inglesa, é que ele já não pertence ao grupo. Muito Portanto, bem. Pronto, é a isto aqui informação que muda um contém. bocadinho. Nós temos, assim, as nossas transferências, ele teve sempre um peso decisivo nas nossas transferências recentes, porque ele é o homem é o verdadeiro homem que gera quem é que vai para onde, e é quem percebe aqui de futebol, só para terem um bocado de consciência. É do Gaspar, além de ter trabalhado no Arsenal, também trabalhou na CBF, que é a Federação Brasileira de Futebol, e tinha alguma responsabilidade lá. Jogou nos escalões de base, mas alguma responsabilidade. Ou seja, muito provavelmente vai mudar aqui qualquer coisa na próxima janela de transferências. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? É a norma. É a nossa nova realidade. Até o treinador se queixa É, disso, que agora tem uma equipa nova, saíram uns seis jogadores fantásticos. Portanto, é Pois, norma. e é que agora o próximo empresário que ficar à frente das transferências vai querer ter aqui jogadores que lhe digam mais alguma coisa, não é? Não vai querer aqui jogadores que digam alguma coisa ao Edu Gaspar. Mas pronto. depende. Mas quem vai dar aqui é o Marinakis. Depende dos humores do homem, meu. Não digas Depende isso, é o sempre dos filho. humores dele. É o filho que manda. Não sei, isso aqui naquela assembleia que foi aprovada a Constituição da SAD, Alexandre Cruz falou que o homem era simpático e que o casal era adorável. Conheço com eles no Porto, não sei se lembras disso. Muito Foi-nos bem. vendido que 80% das ações iam ser vendidas ao Marinakis, não ao filho. Mas pronto, vai lá ver. Muito bem. Ia ser vendido ao detentor do Nottingham Forest. Já agora. Vamos ver sempre relembrar. Muito bem. Foi o Rio Avíssimos, do Rio Ave 1, Moreirense 2. Antes de fechar, pedir-vos mais uma vez e encarecidamente que subscrevam deve andar por aí o botão de subscrever. Subscrevam, por favor, aqui o canal se são novos por cá. Visitem também as páginas que já referi, as páginas dos Verdes Anos, mas também Reis do Ave, Blog Rio Avistas e Grupo Onda Verde. Já agora E julgo que correu, tinha chegado. e correu a ganho o próximo jogo, mesmo que seja complicado. Está a fazer falta. Exato. Sim, eu também não esperava pontos em Lisboa contra o Benfica.
e trouxemos, por isso vamos lá ver o que é que acontece. O Porto já teve numa fase Vamos melhor, acreditar nos árbitros, meu. vamos lá ver. Malta, daqui é tudo. Uma boa semana para todos e para a semana estamos cá novamente. Um abraço.